quiser, é só clicar no link na bio e cair para lá para começar a ver. Quem quiser ficar no Instagram, ouve só a apresentação falada mesmo. Então vamos lá, o tema de hoje é como a história da arte se manifesta no cotidiano, e hoje a gente vai usar algumas teorias aí de uma mulher que estava no meio de um monte de referências e tudo, e quando eu caí no nome dela, Agnes Heller, eu falei, nossa, eu preciso saber mais sobre essa mulher, a teoria dela é muito interessante. E esse é o episódio 39, tá, da nossa série A Arte Conecta, e eu sou João Correia, e eu trabalho com arte desde criança, e eu amo o que eu faço, e então sigo fazendo. E vamos lá. Então tá aqui, tá a nossa capinha de hoje. Aí essa é o nosso tema, tá? Como a história da arte se manifesta no cotidiano. E a nossa proposta, Juciram, Angela Maino, pessoal chegando, e a nossa proposta ali, né, nosso compromisso é que a gente, né, aprenda juntos como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E a gente está preparando um super evento para a próxima semana, um evento online e um evento gratuito, aí as pessoas podem participar com bastante informação, aí bastante conhecimento, e quem quiser participar também é só registrar no link na bio. E hoje a gente vai, os conhecimentos, o nosso slide aí, tradicional do conhecimento dos 3%, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa pensadora, a Agnes Heller, que me chamou bastante atenção quando eu descobri ela, acho que uns 2, 3 anos atrás, e vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação da consciência histórica e a relação da arte com esse conceito do cidadão ideal. Esse conceito do cidadão ideal é um conceito que ajuda a gente a entender como é que a relação da arte com a relação de uma espécie de arquétipo que acaba guiando a gente, às vezes sem querer, nas nossas decisões e no nosso comportamento, no nosso dia a dia, e vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa relação diária, né, com esse modelo de cidadão ideal, e tá tudo meio vago por enquanto, mas faz parte do começo da aula, é assim, e aos poucos a gente vai vendo, tudo vai começar a fazer sentido, tá? Então, aqui entrando, hoje nossa referência aqui é essa Agnes Heller, uma filósofa, tá? Ela tem essa Theory of History, tá? Ela é uma teórica ali da história, uma filósofa, e ela tem, né, esse conceito, isso que eu vou apresentar para vocês hoje, boa parte, aí vem dela. Tem um pouco Patrick Wright, tem algumas outras pessoas, mas acho que o que mais me marcou dessa relação da arte com o cotidiano vem dela. E aí, acho que é uma questão assim, né, quando a gente pega, a gente olha em volta, a gente vê tudo como sendo a única manifestação possível, né, da realidade. A gente não coloca, né, a gente não olha e fala, puxa, mas um lustre poderia ser de muitas outras formas, uma caneta poderia ser de outras. A gente olha como o peixe olha a água, né, o peixe não reconhece que está na água porque ele está na água, né, não tem muita, assim, a diferença. Fala, Cláudio, de colocar uma boa noite aqui para o Cláudio, que sempre me dá boa noite no YouTube, para ser educado de volta. E aí o que acontece? A gente olha para tudo como sendo, né, a única manifestação possível, assim, da realidade, nosso comportamento, os objetos, o design, a cultura, tudo que a gente olha em volta, né, e a gente vê aquilo e a gente até perde um pouco o senso crítico daquilo, e é difícil a gente né, desconstruir ali o nosso processo de tomada de decisão, a nossa consciência da nossa própria cultura, né. Agora imagina o seguinte, aqui eu vou colocar, ó, quer ver Oi, Elciana Goidert, seja bem-vinda. E aqui, agora, vocês viram, eu mudei o slide, agora vamos imaginar uma situação onde, né, a gente tem um japonês
um chinês, uma pessoa de uma outra cultura, a gente pode até viajar um pouquinho e ser uma pessoa de um outro momento histórico, né? Ela pega num avião e, de repente, né, eu estou em São Paulo, acho que tem gente de várias partes aí do Brasil, e às vezes até do mundo, tem gente de Portugal, gente que fala português no Japão, já entrou gente de várias partes do mundo, né? Mas eu estou em São Paulo, então vamos imaginar, né, uma pessoa pega um avião de algum outro lugar, um japonês, né, só para ilustrar, e pega um avião e vem e de repente para aqui na porta de casa, ali na Faria Lima, onde eu moro, né? E essa pessoa para e ela desce do avião e ela vai olhar tudo, e ela vai olhar tudo como brasileiro, ela vai olhar tudo como paulistano, ela vai olhar tudo como dentro de uma certa cultura ali capitalista, ela vai olhar tudo como sendo algo que pertence ao século XXI, mais precisamente a 2022. Se ela tiver um pouco esse olhar clínico, ela não vai olhar do jeito que a gente olha, ela vai olhar tudo como sendo algo diferente, que tem a sua lógica cultural, que torna isso, né, que sustenta tudo isso. E, igualmente, né, se a gente pegar um avião, um helicóptero, a gente pega e vai e solta a gente na Ucrânia, solta a gente na Rússia, solta a gente em algum outro país, a gente vai chegar lá e a gente vai olhar tudo com... Eu lembro a primeira vez que eu viajei, assim, a gente olha tudo com certo maravilhamento, com certo... Oi, Estela Biroli, um certo que adora conversar sobre arte contemporânea, né, Estela? Estou sabendo. E aí a pessoa vai olhar tudo, a gente, né, quando você pega e você desloca de um contexto para o outro, a gente olha tudo com as características ali do tempo, do espaço, da cultura daquele contexto. E a gente olha tudo criticamente, diferente do que a gente olha para o nosso próprio, onde a gente não reconhece mais diferenças assim no nosso próprio, porque a gente já está tão acostumado com eles. Meu Juscelino, boa noite. A gente já está tão acostumado com eles. Então vamos imaginar essa situação, porque aí quando Angelita, quanto tempo? Quando a gente imagina essa situação, a gente passa a ter uma visão crítica para entender como é que aquela cultura se constrói, né? E aí, quando a gente começa a ver como é que aquela cultura se constrói, a gente começa a ver os catalistas, né, que alavancaram para ela se construir de uma forma específica. E aqui eu vou mostrar um negócio, né, que quem está estou dando o exemplo aqui da Inglaterra, porque é o exemplo lá que a Helen, como é que ela chamava? Agnes Heller, né, usava, e também porque faz um pouco parte do material do meu mestrado, mas a gente pode pensar isso como sendo, né, qualquer cultura tem os seus marcos, né? Nesse caso aqui eu estou usando o William Morris, né, que é um designer, artista, enfim, fazia papéis de paredes, e esses papéis de paredes se tornaram tão emblemáticos, tão assim, né, você entra nas casas, você pega os livros, se você vai, você vê um William Morris, virou uma coisa assim muito característica inglesa, né? Assim como aqui a gente tem algumas coisas, né, temos ícones do design, ícones de móveis, de arquitetura, de música, a gente tem muitos desses ícones aqui, né? E aí, essas características culturais, assim, né, esse papel de parede, por exemplo, do William Morris, a gente começa a caracterizar culturalmente todas as casas, muitas vezes, né, as residências, eu coloquei, né, um espaço mais lugar, né, igual uma casa, lar, né? Às vezes a gente brinca e fala que o espaço está para o lugar, assim como o corpo está para a nossa personalidade, né? O espaço é o espaço físico, ele não necessariamente tem uma identidade, uma característica cultural. À medida que você veste ele com cultura e você dá identidade, ele se torna um lugar, né? O corpo, ele é o corpo, né, tem uma anatomia, tem uma vez que você coloca identidade nele, ele se torna, né, uma personalidade, se torna uma pessoa, né? Então, quando você pega esse espaço e você coloca os papéis de parede do William Morris, ele se torna um lugar que caracteriza né, que é caracterizado no tempo e no espaço. E a gente passa a olhar aquilo como inglês, e a gente passa a conviver, né? A gente olha um Niemeyer, aquele é brasileiro, aquele é modernista, né? Então aquilo passa a ser uma referência cultural que faz parte da identidade, que define a nossa identidade, define o nosso dia a dia, define o nosso senso de quem que a gente é, né? E justamente na casa, que aí, ó, quer ver, vou mudar o slide aqui, justamente na casa que tem um papel simbólico, né, no sentido de constituir quem que a gente é culturalmente, nacionalmente, muito forte. E aí até eu coloquei um slide aqui, né, qual que é o papel simbólico da nossa casa no cotidiano, né? A gente tem aqui coloquei aqui né, ela é o centro da vida,
cotidiana, ela é a nossa fortaleza emocional, né, uma manutenção diária dos sentimentos, a gente vai, a gente sai, fica revoltado, e tem tudo que acontece, ou fica feliz, isso aqui, a gente volta para casa e decanta, né. Ela expressa a coerência que a gente tem de nós mesmos, né, você pega e voltar para casa, de repente você encontra aquelas características culturais todas do Japão, da África do Sul, do Canadá, seja onde for, a gente não se reconhece, a gente estranha, né? Quem viaja vê muito essa coisa, é uma das razões que eu estou de volta no Brasil depois de 13 anos ali que eu morei na Europa, né? A gente pega e dá vontade de voltar e, tá no, né, no ambiente que a gente reconhece. Eu coloquei opções são avaliadas sob a luz da consciência, tá? Então a nossa casa tem essa possibilidade, né? Ela decanta e você tem um outro tipo de consciência. A casa tem uma mobilidade simbólica que caminha conosco, né? Olha que interessante, né? À medida que a gente pega e viaja, a gente olha e fala, nossa, nesse lugar a colcha é assim, o papel de parede é assim, os quadros são assim, na minha casa isso é diferente, ela passa a ser uma referência, né, e a gente passa a medir as coisas de acordo com aquela referência, né, e da casa, e eu dei o exemplo do papel de parede, mas pode ser o exemplo das obras de arte que a gente tem, ou da arquitetura, né, todas as várias formas de cultura se manifestam ali. E o ambiente onde tem interesses particulares são harmonizados com costumes e normas de autoridades externas, tá? Então esse é um ponto chave, e aí tem até, né, essa frase do poeta que fala: "A filosofia é a saudade de casa", tá? Então, mas então esse último ponto é importante, vale a gente voltar para ele, né? Ambiente onde interesses particulares são armazenados com costumes e normas de autoridades externas, tá? Então agora vamos começar a entrar nessa relação, né, das autoridades externas, como é que elas influenciam a nossa casa, né, e como é que a nossa casa, né, que tem essa característica cultural, influencia o nosso ser, e o papel da arte nessa manifestação aí diária da nossa casa, no nosso ser, na nossa identidade, no nosso cotidiano. E aqui, ó, olha que interessante. Isso é uma casa do Bernard Neville, que é um aristocrata, enfim, é um designer, um acadêmico, um professor na escola de St. Martins, que é uma escola muito, muito importante. Não é do aristocrata, o aristocrata é William Beckford. E aí você chega nessa casa e você vê ela como inglesa por causa das manifestações culturais que a gente tem dentro dela. É o tapete, é as obras de arte, é a almofada, é o sofá, tá vendo as pinturas, os retratos, as pessoas que são retratadas, os aristocratas são retratados, como é aquela casa, muitas vezes, o Elis Guerra diz, aquela casa, muitas vezes, ela é feita sob a inspiração ou sob a influência de outras casas ali. Então, olha aqui a casa do William Beckford, né, um aristocrata inglês, romancista, autor, foi aluno do Mozart, nada menos, né, falava 7 línguas. E aí, quando vem uma casa na geração seguinte, você vê essa casa do William Beckford, ali é século XVIII, começo do século XIX. Aí vem o Bernard Neville, tá vendo, século XX, e vai e pega algumas características disso para seguir. Olha a história da arte se manifestando ali na escolha da nossa casa, na escolha dos nossos móveis, né, e como isso impacta a nossa identidade. Agora, esse Beckford, por exemplo, ele era um aristocrata. Os aristocratas, eles ficam um pouco na cola, né, da coroa, né? Então aqui, ó, aqui a gente estava olhando. Peraí, eu vou voltar aqui. Aqui, esse último ponto aqui, é um ambiente onde interesses particulares são harmonizados com costumes e normas de autoridades externas. Então, aqui a gente tem esse William Beckford, tem a casa dele, e aqui, e como ele era um aristocrata, em geral, ele está seguindo, né, o que está acontecendo na coroa, e aí eu coloquei, e aí isso começa a se relacionar com a identidade política. Então, a gente tem essa relação entre a identidade política, a identidade cultural, né, a nossa própria identidade, ao nosso cotidiano, olha como está tudo interligado. E aí eu coloquei, né, você pode ter a rainha, você pode ter a identidade política, Margaret Thatcher, você pode ter parlamento, né, toda essa identidade política se relaciona, né, no caso da Inglaterra, cada país tem a sua história, e se tem um impacto isso, né, numa elite, numa aristocracia, isso tem, né, né, cada um tem a sua expressão cultural, e aí as pessoas acabam fazendo julgamentos diariamente em relação daquele arquétipo. Então a gente fala, não, a gente vai fazer isso, né? Acho que no Brasil a gente tem o Zé Carioca, né? A gente vai ser malandro, não vai ser malandro, né? Né, a gente passa a ter alguns arquétipos que é esse conceito aqui, ó, que é o
conceito. Bom, aqui, ó, acabei me empolgando aqui, passando um pouco antecipando aqui, mas aí essas figuras políticas, né, acabam sendo ícones, né, de uma identidade nacional. Né? E essa identidade nacional, aqui na Inglaterra é muito fácil, porque acho que no Brasil a gente não é tão patriota, né? Você está em Nova York, todos os vagões de metrô tem a bandeira americana, você está na Inglaterra, tem bandeira britânica por tudo quanto é lugar, fala Júlio Velarde, e aí nessa identidade nacional você tem, né, às vezes isso é expresso assim explicitamente, às vezes é mais implícito, está mais nas entrelinhas, que é qual que é o cidadão imaginário, ideal, né, que de alguma forma faz parte, né, coerente com aquele modelo de identidade nacional, que tem a ver com a história, que tem toda essa expressão cultural, né, que vem do histórico ali, cultural do país. Tem alguma reforminha aí acontecendo às 8h50 da noite. Desculpem se eu me distraí um pouquinho. Esse modelo do cidadão imaginário, tá vendo? Ele muitas vezes, ele vai lá o Lord Heathfield, né, pintado pelo Joshua Reynolds, né, ele vai pintar, se não me engano, foi acho que um dos presidentes da Royal Academy, lá onde eu estudei, e aí você tem a arte que vem e pinta e fala, né, tipo, exemplar, não, olha o cidadão exemplar, né, e o cidadão exemplar, muitas vezes, né, são essas figuras históricas, e elas passam a ser um arquétipo, né, contra quem a gente mede as nossas decisões no dia a dia, né, com relação, né, de relacionamentos, de moral, né, de ambição, de tudo isso a gente passa, de alguma forma, a se relacionar, isso é um pouco a teoria da Agnes Heller, né, a gente passa a se relacionar com esse cidadão imaginário que é diretamente amarrado com uma identidade nacional, que é amarrado com uma identidade política, que é amarrado com, né, uma certa manifestação ali, um certo grupo social, e tudo isso, né, é esculpido aqui nessa obra do Joshua Reynolds. A gente vê muito bem o papel da arte em tornar visível a imagem do cidadão ideal, né, do cidadão imaginário. E uma vez que ela torna visível, aquela imagem fica impressa ali no nosso consciente, né? E aí a gente começa, olha esse slide aqui, a gente começa a tomar decisões por identificação ou desidentificação, em inglês às vezes a gente fala, né, uma desidentificação, uma diferenciação em relação àquele cidadão imaginário. Então eu coloquei aqui, na modernidade as formas de viver são abertas à interpretação, né, então a gente pode interpretar, mas a gente interpreta muitas vezes com aquela referência, consciente ou não, diante dessas transformações religiosas, políticas, científicas, tecnológicas, blá, 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 o dia a dia perde adequação e necessidade ali como experiência, né? Então a gente, peraí, deixa eu pegar uma cerveja aqui, que hoje é quinta-feira. Essa relação, né, o dia a dia perde adequação e necessidade como experiência, então essa relação do dia a dia, da nossa experiência em relação àqueles arquétipos, né, eles são mais ou menos adequados. Às vezes a gente se desprende da experiência e corre atrás do modelo, às vezes a gente abandona um pouquinho o modelo e se prende mais na experiência, e isso é muito de cada um, e o próximo slide vai mostrar isso, né? E aí a busca por legitimação se intensifica e ocorre sobretudo por identificação ou diferenciação em relação ao simbolismo coletivo. Então, à medida que a gente vai tendo experiências e a gente vai querendo se justificar, a gente vai querendo se de alguma forma sustentar ou subsidiar, né, nossa autoestima, nossas decisões, nossas justificações, a gente recorre ou se afasta daqueles modelos, né? Às vezes a gente fala, está no dia a dia, e fala, puxa, mas no Brasil, em geral, a gente tem essa referência maravilhosa, para ser politicamente correto, né, de como as coisas são feitas ali em Brasília, a gente fala, não, a gente é diferente, eu vou, né, moralmente ali, tudo, não vou fazer isso, porque eu quero dar um exemplo de honestidade, né? Então a gente está se diferenciando, né? Então e aí que é esse próximo slide, né, que fala tudo, que é uma citação da Agnes Heller, ela fala, no cotidiano somos todos historiadores e filósofos. Então, à medida que a gente vai encontrando, né, aquela identidade do cidadão imaginário, aquela identidade nacional, aquela identidade política, e como tudo aquilo é esculpido esteticamente, né,
pela cultura, pela arte, e a gente vai se comportando ali de uma forma ou de outra, e no cotidiano somos todos historiadores e filósofos. Então, uma vez que a gente tem esse olhar ali mais apurado, a gente vê como a arte está presente no cotidiano. A gente chega e vê de parede do William Morris, a gente fala, nossa, eu estou na Inglaterra. Se eu estou na Inglaterra, ou é porque talvez eu tenha visto esse papel do William Morris na casa de um monte de gente, e a casa desse tipo de gente, ela é mais, né, confortável ou menos, ela pertence a esse período histórico que tem uma nostalgia, né, tem muita coisa vitoriana na Inglaterra que está olhando para trás, e aí, oi Alexandra Ribeiro, e aí isso vai se tornando parte da nossa identidade. Então, acho que essa foi um pouco a nossa fala sobre como a história da arte se manifesta no cotidiano. Eu falei, eu tinha esse material à mão ali, né, esses exemplos e toda essa teoria, e, um pouco em parte ali do meu mestrado e parte das minhas leituras, que muitas vezes eu faço em inglês, mas é fácil a gente imaginar, né, a gente trazer isso para a nossa realidade daqui, né, a gente olhar e ver né, os arquétipos que a gente tem em Brasília, os arquétipos que a gente tem historicamente, e o quanto é difícil, às vezes, a gente se desprender disso. Acho que é uma parte do meu prazer estudando em arte, acho que o prazer de algumas pessoas que estão aqui, é à medida que a gente vai estudando isso, a gente vai se desconstruindo e vai ganhando consciência. E uma vez que a gente dá um passo para trás e ganha consciência, a gente está no controle. A gente tem poder, né, um pouco mais sobre a nossa personalidade, as nossas decisões, a cultura, né, quando a gente está escolhendo móveis para casa, quando a gente está escolhendo comportamentos, posições morais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, coloquem aqui. Acabei não colocando o título da nossa live de hoje no Instagram, mas o título é Como a História da Arte se Manifesta no Cotidiano, de acordo com a fonte dali da Agnes Heller. Tem outras fontes. Quem chegou cedo, eu comecei contando a conversa que eu tinha com meu amigo Jesse, assim, quando a gente se encontrava num pub, encontrava num restaurante, e ele olhava e falava, João, se não fosse por Cezanne, nada aqui teria a aparência que tem, né, porque o Cezanne, né, tem frases aí de pesquisadores, de teóricos da arte, eles falam assim, antes do Cezanne não tinha nada, né, né, ele é um dos pais ali né, de toda a revolução ali estética, moderna, cultural, e aí, por causa do Cezanne, o cubismo é possível, e se o cubismo é possível, você passa a ter arte abstrata, e se a parte abstrata significa que você lida de uma forma diferente com seus sentimentos, e aí, em reação à abstração, de repente, você tem o minimalismo, e o minimalismo causa um tipo de escolhas estéticas para um design, né, mais clean, mais exato, mais industrial, mais, né, mais simples, assim, não era aquelas coisas, né, antes de você olhar ali na história da arte, no período barroco, tudo era site specific, né? Tudo era feito para a igreja, para os palácios. Essa ideia que você tem uma cadeira assim que você pega, ela serve em qualquer ambiente, veio um pouco com o minimalismo, né? Com essa ideia de que você ia, né, tornar um pouco mais, industrializar, tornar mais acessível. E aí, né, aí o Jesse fala, então, não te provei que nosso dia a dia, nosso cotidiano não seria assim, se não fosse por causa do Cezanne. Tá bom, estou convencido. Então, espero que vocês tenham curtido. Então, hoje, nós conhecemos um pouquinho mais sobre a Agnes Heller, essa filósofa, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o processo de formação de consciência histórica. Acho que, né, depois dessa conversa ficou um pouco mais claro para todo mundo. A gente peça um pouquinho de capacidade aí de abstração e para conseguir olhar esse conteúdo na Inglaterra e imaginar, né, o equivalente. Eu comecei a fazer para um outro material, eu tenho a transposição desse modelo teórico, dessa pesquisa, com referências brasileiras, né, quando a gente vai e olha e vê Ayrton Senna, quando a gente olha e vê Tom Jobim, quando a gente olha e vê o Chan, quando a gente olha, né, a gente tem nossa constelação aí de referência, assim como eu mostrei o Joshua Reynolds, como eu mostrei o William Morris, a gente tem os nossos, se lá tem muito essa relação da identidade política com a coroa, né, aqui a gente tem uma relação, né, com o Congresso, com o presidente, né, temos histórias diferentes, mas como modelo teórico, assim, de você identificar a presença da história da arte no cotidiano, funciona, é só uma questão de você trocar um pouquinho o recheio.
E então vimos a relação da arte com a formação do cidadão ideal e a nossa relação diária com esse modelo, né, de cidadão ideal, de identificação e diferenciação. Isso era uma parte que me marcou na teoria da Agnes Heller. Recomendo vocês procurarem esse livro dela. Quem chegou agora quer ver, eu vou voltar um pouquinho. Chama-se A Teoria da História. A Theory of History. Gente, desculpem, não sei se isso vai ter em português ou não, tem muita coisa que eu gosto de ler que não tem em português, eu não consigo controlar minha curiosidade, e vou lendo, e aí dentro do possível eu vou transmitindo aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Esse foi o assunto de hoje, como parte aí do nosso compromisso de mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitados por sua visão de mundo. Quem gosta aí de anotar as referências ou de ver lives anteriores, eu acho que pode ser um complemento muito interessante para essa live, aquela live onde eu falo sobre os museus secretos. Porque naquela live sobre os museus secretos, a gente fala, às vezes, em algumas fontes, que os museus, de alguma forma, eles lapidam, né, esteticamente e filosoficamente a liderança de um país. Né, quando a gente tem, né, 1 milhão de pessoas aí que vão no MASP, e o MASP deixa de mostrar Modigliani, quando mostrava, acho que em 2012, 2010, 2013, ali, uns 10, 15 anos atrás, e passa a mostrar Tarsila, o que acontece quando você deixa de mostrar Modigliani e você começa a mostrar Tarsila? A gente tem uma programação, sobretudo, acho que 100% brasileira no MASP agora, né? Eles estão com uma liderança incrível. E aí o que acontece, né? Tem algumas situações aí como aconteceu recentemente, mas no geral, assim, estão fazendo um super trabalho, assim, então orgulho MASP. E aí o que acontece quando você passa a ter um museu, né, que está na Avenida Paulista, que está em São Paulo, e eles começam a mostrar a Tarsila, e a Tarsila passa a ser a exposição mais visitada do museu, acho que a segunda mais visitada virou Monet. Né? Então, o que acontece? A gente deixa de olhar para uma cultura externa, a gente deixa de olhar para o outro como referência e a gente passa a olhar para nós mesmos. Uma vez que a gente passa para olhar para nós mesmos, né, imagina se o inglês estivesse chegando em casa e olhando para um papel de parede, né, feito por um brasileiro ou feito por um francês, qual que é o impacto que isso tem na autoestima da população? Oi, Connecting Food Brasil, boa noite, Alcione. Chegou um pouco tarde, estamos acabando, mas está tudo gravado. E aí, nessa live sobre o Museu Secreto, uma das críticas que veio do livro da Rita Stayel, que é fantástico, oi, Márcio Koprowski, boa noite. Uma das coisas que a Rito levanta lá é o que significa, né, se você pensar que a National Gallery, o Louvre, muitos desses museus, eles são construídos como parte de um projeto de nação, né, e isso é muito claro. Eu tenho a biografia aí da National Gallery na biblioteca aí atrás. Qual que é o projeto de nação que esses museus secretos propõem, onde eles passam a ser ambientes secretos, ambientes completamente assim isolados e protegidos, onde você tem essas obras multimilionárias, né? Então ela faz uma leitura do mundo a partir da constituição desses museus secretos, né? Então ela fala, eles são representativos de que hoje a gente não tem mais um projeto de nação, que esse projeto de nação está derrubado, porque a maioria desses museus secretos acontecem em paraísos fiscais, né? Então significa que o Estado está fraco e o dinheiro está forte. E então, pela análise ali do museu, ela explica o que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo hoje, né? Então, enfim, muito assunto, muito assunto entre nós, como falava minha avó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Na próxima terça-feira, dia 7, às 20h30, a gente continua. E eu estou pensando aqui se a gente vai continuar, talvez, com uma segunda parte da cosmotecnia ou com uma segunda parte sobre aquele meu querido amigo Vinícius me pediu esses dias para fazer um segundo vídeo sobre o livro da Anna Tsing, né, o The Mushroom at the End of the World, né, o cogumelo no fim do mundo, e eu estou considerando, mas eu gostei muito da cosmotecnia também. Se alguém tiver alguma recomendação, alguma sugestão de tema, eu fico aberto a isso também. E próxima semana, segunda, quarta e sexta, nós temos um evento incrível, gratuito, aí quem quiser participar tá convidado. Já temos uma galera aí reservando, então eu acho que vai ser bem, bem dinâmico. Acho que é segunda, quarta e sexta, não sei o horário, mas quem entrar no link na bio para se registrar tem os horários lá, tá bom?
Então é isso. Boa noite, gente. Boa quinta, bom final de semana e até mais. Vamos encerrar aqui.